Bom, pessoal, boa noite, então. Bom revê-las novamente. Boa Normalmente a gente só noite. se vê online, né? Bom, Rodolfo, então. você só tem que Oi? mudar para o modo de apresentação, tá? Expande a sua tela. Assim? Isso, perfeito. Você está antecipando, Christian. Tem que tratar, pô. Você está muito ansioso. Bom, então nós vamos. Acho que todo mundo que está aqui fez, né? Ou não? Ah, não. A Cássia ainda Bom, não fez, mas manda bala. tá. Explica aí. Então, assim, isso aqui era uma aula, né? Uma aula extra, que é uma revisão do curso que o Villeneuve deu esses tempos atrás, que é a neuroestimulação manual epidérmica. Ela é um pouco diferente daquela camada epidérmica que foi dado para quem tinha a micro. Não sei se alguém fez, né? Então teve algumas atualizações, teve algumas coisas novas, né? Então eu vou passar aqui, tá? Vai ser uma revisão. Então, para quem já fez esse curso de neuroestimulação manual epidérmica, né, vai ter coisas que viu e vai rever, né? Então a gente fica aberto a perguntas. E para quem ainda não teve, né, fica aqui então uma aula de como que é, né? Vai ter alguns pontos, pode ter algumas dúvidas assim, a gente pode falar no final, tá? Mas então é uma revisão para quem já teve essa aula, tá? Então esse aqui é o Felipe Villeneuve, acho que todo mundo obviamente já conhece, né? Deixa eu só mudar aqui, peraí, só para eu enxergar. Bom, peraí. Então, assim, a, na PNS, vou falar da neuroestimulação manual aqui, tá? Quais os receptores eles podem ser estimulados? Na verdade, todos os receptores que estão no corpo, seja na articulação, seja no músculo, seja na pele, né, na derme, na epiderme. Então, aonde tem um receptor neural, a gente consegue estimular. E esse estímulo ele vai ser mediante principalmente a pressão que se emprega ali, tá? Então, uma vez uma localização do ponto de estimulação, o extrato da estimulação ele deve ser determinado. Ou seja, o meu nível de profundidade ou a pressão que eu vou estimular, por exemplo, um receptor articular, ele é diferente do epidérmico. Então, aqui, como a gente está falando do epidérmico, essa estimulação ela é muito sutil. Por quê? Estimulação acima de 1 milímetro, né, uma pressão que gera acima de 5 gramas, eu já não estou mais na epiderme, eu vou estar na derme. E eu vou modificar a resposta, tá? Então, eu não vou ser específico. Então, aqui a gente precisa ser específico. Então, aqui, como a gente pode ver, né, cada extrato ou cada tecido, nós temos alguns receptores, né? E aqui eu quero enfatizar alguns deles. Vou começar aqui, então, na epiderme, tá? Então, nós temos as fibras pequenas, as fibras C e as fibras A delta, são importantes, né? São fibras que elas vão chegar no corno posterior da medula e eles vão passar para o lado oposto e lateral nas vias anterolaterais. E essas vias, elas têm duas maneiras de se comunicar, porque uma é rápida e a outra é lenta. Então, a via rápida, né, nós estamos falando da fibra A delta, que ela é não mielinizada, por isso que ela é rápida. Então ela vai pelo tálamo, inclusive pela parte lateral do tálamo, e depois vai lá no córtex somestésico, né, onde se encontra o homúnculo de Penfield. Então aí nós temos
uma coisa discriminativa, que quer dizer que tem algo que é específico, alto, lá no sistema superior. E isso também é dor, tá? Mas ele não é tão importante, porque o mais importante está ligado às fibras C e às fibras CT, que são as táteis. Essas fibras, elas são discriminativas, tanto para estimulação inócua quanto nociva, tá? E essas fibras, elas não são mielinizadas, então esse tráfego ele é um pouco mais lento, porque ele vai parando em algumas estações, né? Então ele vai fazendo comunicação, né? Por exemplo, na formação reticulada, na substância negra, no hipotálamo, na amígdala. E cada uma dessa parte ela vai ter uma função. Então, por exemplo, ali na formação reticulada, ela vai administrar a questão do sono-vigília, ou seja, vai estar relacionado com o sono. Então, muitas vezes, uma perturbação dolorosa, né? Ou um estímulo que eu faço na epiderme, eu posso normalizar ou regular essa função e eu posso melhorar o sono, se eu estou regulando, assim como uma dor ou uma perturbação nociceptiva, que às vezes não quer dizer que tenha dor, eu vou desregular a questão do sono. E isso está na formação reticulada. E isso vai estar diretamente relacionado ao tônus muscular. Porque se eu não tenho um sono reparador ou se eu tenho uma perturbação do meu ciclo sono-vigília, né, eu vou ter uma alteração do meu tônus. Por exemplo, imagina a gente na Amazônia dormindo na rede, no meio da floresta. Como é que vai ser o seu sono? Ou eu não durmo, ou se eu durmo, meu sono não vai ser reparador. No outro dia eu tô como? Eu tô inteiro estourado, cansado, tenso. Então é uma relação muito íntima entre a epiderme, as fibras da epiderme, principalmente a C e a CT, com a formação reticular do tônus, que por conseguinte vai ter uma correlação direta com a postura, o tônus postural, que nós vamos ver mais para frente, né? Então, e assim outras vias, tá? É, então, eu consigo, então, dependendo do toque, estimular vários níveis, tá? E depois, como tem aqui, né, a palpação, como é que eu vou identificar? Isso, quem tem o primeiro ano, tá, apenas, a gente sabe como que a gente identifica os focos através da mão, tá? No foco pélvico, ou abdominal, ou torácico. Só que aqui, como nós estamos na epiderme, essa mão palpatória do foco, ela deve ser também pesquisada na camada epidérmica. E assim que eu identifiquei que a camada epidérmica não tem o deslizamento ou o movimento, aí eu vou aprofundar para saber em que direção que vai me levar e é onde está a perturbação. Então aqui a gente pode ver, né, os estratos. Então nós temos a camada periférica, que é a mais superficial, a mais externa, né, depois a superficial, a camada intermediária, a camada profunda, cada uma delas referente a uma estrutura, uma camada do tecido, algum tecido, onde nós vamos pesquisar, tá? Então, como alegoricamente mostrando, né, a palpação ela é realizada apenas com um contato, mas sem o apoio, sem aquela de eu soltar o peso, por exemplo, da mão. É como assim, eu olhar uma borboleta pisando ou se apoiando sobre uma flor. É muito sutil, é muito sensível. Isso por quê? A grosso modo, nós temos três tipos de estimulação no corpo: a estimulação mecânica, né? A estimulação através de neurotransmissores e a estimulação elétrica. Cada uma dessas estimulações possui um canal específico. E o canal específico da pele, um dos principais canais que a gente estimula com toque sutil, são os canais iônicos. Canais iônicos, por quê? Ali eu tenho os canais de potássio, os canais de cálcio. E se é iônico, ele é elétrico. E se é elétrico,
essa transmissão de informação, ela vai se dar num nível de velocidade muito alta, assim como a luz. Então, por isso que, às vezes, os tratamentos epidérmicos, né, ele tem uma ação muito rápida, tá? E a gente pode ver isso muitas vezes também na condição do paciente. Às vezes ele pode explodir na maca, às vezes ele pode chorar. Isso é muito rápido. É muito comum num ponto que a gente coloca no externo, né? Você coloca a mão, a pessoa já pode chorar. Já peguei vários casos assim. Não sei se vocês já viram isso também. Então, isso dá por quê? Porque a informação ela é instantânea quando eu estou na camada periférica, né? Então, isso eu falei tudo isso só para dar uma breve introdução para a gente entender o conceito, tá? Então, na avaliação clínica, na PNS, na neuroestimulação manual, tá? A gente se baseia na hierarquia dos estratos dos tecidos. O que que é isso? Então, todos os tecidos nós temos uma hierarquia que vai desde o mais baixo, que é o muscular, ele passa pelo articular, o periósteo, o discal, e aí a gente vai pelo arterial, visceral, arterial, os gânglios neurais, o epidérmico e o sistema neurovegetativo que está diretamente correlacionado com o epidérmico, né? Então, alegoricamente, por exemplo, se eu vejo uma pessoa deprimida, eu sei que ela está deprimida como? Pela postura ou pela posição que ele se encontra. Ou seja, um estado emocional, tá, epidérmico, vai alterar a minha configuração postural, que isso tem a ver com o quê? Músculo e articulação. Então, ou seja, às vezes eu tenho uma hipercifose, por exemplo, meninas com 15 anos, que está no desenvolvimento do corpo, né? Às vezes, é muito comum, quer dizer, a gente pegar essas meninas nessa idade com hipercifose, anteriorização de cabeça, joelhos valgos, rotação interna, pé plano, por quê? Eu tenho uma alteração postural, mas muitas vezes mediante a uma questão emocional, por exemplo, que no desenvolvimento corporal, aumento de seios, pelos pubianos, essa adolescente pode estar envergonhada, tímida, entendeu? Então, sempre é interessante a gente se basear na hierarquia das disfunções, que para mim, na PNS, para mim é o máximo essa questão da hierarquia das disfunções. E a gente tem alguns meios de investigar também, tá? Através de alguns testes. Aqui, esse primeiro, nós temos o pósturo dinâmico. Ele nos permite orientar, ele tem algumas assinaturas, então eu vou analisar o arco inferior, que é através da translação da pelve, eu vou ver aqui a parte lombar, a parte torácica e a cervical. Então nós temos alguns comportamentos. O normal é que quando eu faço uma inclinação, por exemplo, à direita, eu tenho uma rotação contralateral. Isso é o fisiológico, né? Isso já se fala desde lá de Capanga, né? Quem já estudou Capanga, quer dizer, quem teve na fisioterapia estudou Capanga, né? Só que quando eu tenho uma questão, ou eu tenho uma inclinação e não tenho rotação, tá? Ou eu tenho uma inclinação e uma rotação do mesmo lado, que a gente chama de invertido. Então, se eu tenho nas questões epidérmicas, normalmente, né, ou na grande maioria das vezes, nós encontramos as rotações invertidas em todos os níveis. Isso me permite me orientar para a linha 6, tá? Que nós vamos ver. Tá? Então, quando eu encontro dentro do pósturo dinâmico as rotações invertidas, todas, eu já penso em questão epidérmica e emocional, que vai me levar para a linha 6. Ok? Depois, um outro teste bem importante, que é o teste de Romberg. O teste de Romberg me permite saber como está o comportamento postural desse paciente no tocante à sua questão emocional de ou eu tenho uma questão ansiosa, né? Ou uma questão mais depressiva, ou estou num estado de freezing, de congelamento.
Isso tem a ver intimamente com a questão do sistema nervoso autonômico, né? Da teoria de Porges, da teoria polivagal. Ou seja, se eu tenho um deslocamento mais anteriorizado, isso eu posso estar sobre a ansiedade mais numa questão de luta ou fuga. Se eu for pensar na teoria polivagal. Por quê? Se eu vou lutar ou fugir, eu me anteriorizo, né? Ou, se eu tenho um deslocamento, o paciente mais posterior, eu tenho uma inibição da ação, tá? Então, eu me retraio. Isso tem relação com as pessoas depressivas, muito introspectivas, né? Introvertidas. Então, tem mais esse comportamento. Ou eu estou num estado neutro, que na verdade é um congelamento, onde a pessoa nem se mexe. Então, eu estou no estado de freeze, eu não sei o que eu vou fazer. Isso é tudo situações automáticas que existem na natureza, tá? Então, nesse estado neutro, é também comum de se encontrar. E são aquelas pessoas, não pode, são aquelas pessoas que são muito controladoras, que elas querem controlar tudo, inclusive o seu comportamento postural. Isso não é bom, tá? Porque isso vai gerar uma rigidez, tá? Que pode acarretar a várias perturbações, sejam elas articulares ou até emocionais, tá? E um outro teste que a gente utiliza também é o teste da cadeia estabilizadora, ou teste da estabilidade pélvica unipodal, tá? Isso também tem relação com as disfunções epidérmicas. Por quê? A, a, a... Quando eu fico num pé só, a gente vai ver que a linha 3 ela tem uma relação com a questão parental, com os pais. Pois se eu tenho o apoio dos meus pais, eu consigo me suportar. E às vezes eu não tenho esse suporte dos pais, sejam principalmente por uns pais ausentes, né? Ou muito controladores que não me suportam, não me apoiam, ou aquelas mães depressivas que elas estão presentes fisicamente, mas que emocionalmente não. Isso pode refletir na minha estabilidade da pelve, porque a pelve, o sacro, ele está relacionado ao núcleo familiar, seja de um lado representado um pai, outro lado representado a mãe. Então isso ele é importante a gente analisar porque tem relação com a disfunção epidérmica e homolateral, a qual eu posso já chegar a alguma conclusão, tá? Vale lembrar também que eu não estou dizendo que todas as instabilidades de cadeia lateral, todos os desvios mais anteriores ou posteriores no Romberg, significa uma questão emocional, tá? Mas normalmente está presente e vale a pena a gente ter isso como um conceito, ok? Bom, então como a gente evidencia... Bom, eu quero abrir aqui, para não me estender muito, até aqui, alguma dúvida? O que que vocês querem falar? Alguma coisa? Não? Pode seguir? Então eu vou seguir. Ô, Sinara, agora que eu te vi aí, quanto tempo, hein? Bom, então, continuando. Você não tem dúvida lá? Como nós evidenciamos as disfunções epidérmicas, né? Assim como na PNS primeiro, segundo ano, nós nos baseamos através do TIM. Só que aqui fica mais evidente quando eu vou fechar os olhos, tá? Então, o fechamento dos olhos, é... o fechamento dos olhos, quando eu estou com o olho aberto, eu tenho um sistema simpático atuando, e quando eu fecho os olhos, eu tenho o sistema parasimpático atuando. E assim como eu tenho alteração
das ondas cerebrais, quando eu estou de olho fechado, as ondas alfa estão mais elevadas, e quando eu estou de olho aberto, as ondas beta estão mais ativadas. Isso quer dizer que eu estou no estado de vigilância ou no estado de repouso. Então, se eu estou no TIM, quando eu fecho os olhos, tá? Se eu tenho um bloqueio, eu vou ter alguma disfunção, uma perturbação do meu sistema nervoso autonômico, tá? Por quê? Se eu fecho os olhos e tenho menos mobilidade, quer dizer que eu estou num balanço mais ortossimpático, que não é funcional. Isso tem a ver com a variabilidade da frequência cardíaca, tá? E a variabilidade da frequência cardíaca quer dizer uma alteração do meu sistema nervoso autônomo, sistema neurovegetativo, que pode perturbar, por exemplo, as questões viscerais, tá? Então, se eu fecho os olhos e eu evidencio no epiderme que eu tenho um bloqueio, então, primeiro nós devemos tratar a epiderme. Por exemplo, se chega um paciente com uma disfunção que é do sistema nervoso autonômico, por exemplo, não consigo dormir direito. Não dorme direito porque eu tenho uma alteração, por exemplo, do nervo vago anterior. Só que antes de tratar o sistema nervoso autônomo, é interessante a gente ver a questão epidérmica, tá? Então, quando eu estou de olho aberto, peço ao paciente fechar os olhos, perturbou, ou seja, não tem o movimento de deslizamento, tá? Porque os movimentos céfalo-podal do TIM, ele está relacionado aos movimentos posturais, que são antecipatórios. São antecipatórios porque eles são autônomos, tá? Por exemplo, o coração ele bate de maneira espontânea, ele é automático, né? Isso é dado pelo sistema nervoso autonômico. E o controle postural é também dado pelo sistema nervoso autonômico. Então a gente pode ver que é tudo interligado, tá? Será que essa minha perturbação postural tem a ver com a questão epidérmica quando o paciente fecha os olhos para o TIM, tá? Então, para as disfunções epidérmicas, a grande alavanca é a oclusão dos olhos, ok? Bom, uma vez que eu fechei os olhos e eu tenho uma perturbação, eu vou investigar também as 4 camadas, né? E aí eu faço o quê? Assim como na questão palpatória dos focos, que eu aumento a pressão, ele me direciona para um lado da disfunção, aqui é da mesma forma. Então, bloqueou, eu aumento a minha pressão e vejo para que lado ou para onde me direciona, tá? Então, se me direciona as 2 mãos para cima, ou as 2 mãos para baixo, ou um lado para cima, isso vai me direcionar para onde eu vou tratar, tá? E aqui é uma organização esquemática das linhas, porque para onde me leva, e as alavancas também tem outras, vai me direcionar ou para a linha 3, que é a linha lateral, ou para a linha anterior, que eu tenho a linha 1 ou a linha 2, ou para linhas posteriores, que eu tenho a linha 4 e a linha 5, ou a linha central, que é a linha 6, tá? Então, aqui eu posso ver a constituição das linhas. Então, anteriormente, bem central, eu tenho a linha 1, e lateral à linha 1, eu tenho a linha 2, né? E lateralmente ao corpo, eu tenho a linha 3. Essa linha é muito interessante e porque isso está relacionado ao equilíbrio, tá? Relacionado ao sistema vestibular, da linha lateral, por exemplo, dos peixes, tá? E posteriormente, eu tenho a linha mais central, que é a linha 5, e a linha lateral, a linha 5, nós temos a linha 4. Cada um possui os seus pontos, que a gente vai ver, epidérmicos, tá? Então, como é que eu vou saber em que linha que está a disfunção? Porque nós temos a linha, e também essas linhas elas são divididas por focos também, tá? Isso eu vou ver através da minha questão palpatória, com as 2 mãos, tá? Então, aqui, para eu identificar no tronco as linhas 1 e 2, então, a minha mão pélvica fica sobre o pubis, e a minha mão
escapular, ou a minha mão distal no pubis e a minha mão proximal no manúbrio, e eu vou ver o quê? Um movimento de aproximação e afastamento. Então, tem que ter um movimento harmonioso, tá? Então, se eu coloquei na linha 1 e eu tenho esse movimento harmonioso, eu vou ver a linha 1 do foco da garganta, que a minha mão vai ficar na mandíbula e minha mão aqui na incisura jugular, ok? E aqui também eu vou ver o movimento de aproximação e afastamento. Ou então eu posso, uma mão já na mandíbula e o outro lá na sínfise púbica. Se por acaso eu não encontrei o movimento de aproximação e afastamento, eu aprofundo a minha pressão. Porque eu aprofundado a minha pressão, isso vai me direcionar para o lado da disfunção. Então, por exemplo, aprofundei a minha mão distal, que está lá no pubis, ela é tracionada para cima, então eu vou ali no foco abdominal e faço a mesma coisa até chegar ao foco que está com a disfunção. Se por acaso a linha 1 está normal, será que a linha 2 está perturbada? Então a linha 2 eu vou colocar onde? Na clavícula e a outra na asa do ilíaco. Ou na asa do ilíaco e no ramo da mandíbula. E da mesma forma, eu vou ver se tem um movimento de afastamento, aproximação e afastamento. Caso não tenha, eu aprofundo e vou ver para que foco que me leva à perturbação. E na região posterior, da mesma forma. Tá? Então, na parte central, uma mão vai ficar no sacro e a outra mão a nível de C7, e da mesma forma. E na parte da garganta ou do pescoço, né? C7 e a outra na base do occipital. E lateralmente, né? Na espinha ilíaca superior e na espinha da escápula. E na parte do pescoço, lateral ao occipital e na região ali em cima da espinha da escápula. Ok? Então, esse é o diagnóstico palpatório sensorial das linhas 1 e 2 e 4 e 5. Tá? Acho que não está aqui, que eu esqueci de colocar. Opa, deixa eu voltar. A linha 3, e nós temos também a linha 3. Tá? Acho que vai estar mais para frente. Desculpa, eu coloquei numa ordem, não está certo. Nós temos a linha 3. Na linha 3, eu vou ficar com a mão sobre o acrômio, né? E a outra mão no maléolo fibular. E para a região da cabeça, tá? Eu vou estar mais específico com a mão. Espera que eu não estou vendo direito. Na cabeça, onde a minha mão, uma vai ficar. Então, a linha 1, uma mão minha. Aí aqui a gente analisa toda a linha anterior, a linha 1 e atrás a linha 5. Então, uma mão minha vai ficar no mento, na mandíbula anterior, tá? E minha mão posterior lá no occipital. Então, aqui eu vou analisar então essas linhas com as duas mãos. Eu vou sentir um movimento então de uma báscula anterior e posterior. E na linha 2, eu vou ficar mais lateral. Então, no ramo da mandíbula e minha mão posterior lateral ao occipital. Tudo bem? E vou ver também o movimento de báscula. Tá? Tudo bem? Agora que vem a parte nova. Isso a gente verificou epidérmico. Tá? Mas muitas vezes nós temos dentro desse teste do epidérmico um teste chamado teste em tração, que essa é uma das partes nova da PNS
que o Villeneuve veio para atualizar a gente, tá? A tração, ele vai sensibilizar a dura mater. Então, quando eu traciono até um ponto que o nariz do paciente levanta. Isso ele vai sensibilizar a, a, a dura mater. Então, eu tenho um TIM livre, eu faço uma tração bilateral, distal, tá? E aí eu vejo se eu vou ter bloqueio, ou bilateral ou unilateral. Então, como eu estou testando aqui a dura mater, se eu tenho um bloqueio bilateral, eu vou ter um parasita neuromeníngeo, ok? Agora, se ele for uniarticular, um lado só, eu vou ser um parasita, vou ter um parasita articular, ok? Da mesma forma, né? Se eu parto de um TIM bloqueado, eu faço a tração e me libera, me leva também a pensar que eu tenho ali um parasita neuromeníngeo. Tudo bem? O pensamento do TIM bloqueado e livre, ele é o mesmo da PNS, como a gente viu no ano 1, ano 2. Ok? Então, aqui agora é mais um teste. Lembra que se eu comprimir e bloqueia, eu tenho o quê? Se é unilateral, periósteo. Se bilateral, eu tenho um disco, né? Se eu faço a dorsiflexão, flexão plantar, então eu tenho umas alavancas. Então, essa é uma nova atualização, uma nova descoberta que em tração eu vou sensibilizar a dura mater, tá? Bom, uma vez feito isso, né? Se eu tenho um bloqueio no TIM, eu pressiono e vou ver para onde me traciona. Então, aqui, se eu tenho uma orientação inferior, tá? Unilateral, então, se eu tenho uma tração unilateral para baixo, isso vai me direcionar a dois grandes pontos epidérmicos, que é o plantar anterior e o plantar posterior. Quando eu identifico, se me puxou para trás, como é que eu vou saber se é um ponto anterior ou se é um ponto posterior plantar? Vai ser através do território. Então, eu estou lá, o paciente fechou os olhos, bloqueou, ok? Aumenta a pressão. Um lado só me puxou para baixo. Vamos dizer, o lado esquerdo me puxou para baixo. Opa, ali pode ter dois pontos, que é o plantar anterior e o plantar posterior. Como é que eu sei? Aí eu vou, através da minha mão palpatória, ver o território. Então eu vou ver todo o hemicorpo do lado que me puxou para baixo. Então, se todo o hemicorpo estiver sem movimento de maré, de deslizamento, isso eu estou numa disfunção plantar anterior. Agora, se o meu movimento ele é bloqueado do umbigo para baixo, isso eu vou estar numa perturbação de um plantar posterior. Que são dois grandes pontos emocionais, onde um, por exemplo, anterior, está relacionado a perdas. Perda do emprego, perda de um ente da família. E o plantar posterior está relacionado a um sentimento de abandono, seja ele real ou imaginário, tá? Agora, se eu estou numa disfunção epidérmica, bloqueou bilateral, aumentei a pressão e me puxou um lado para cima, isso vai me direcionar aos pontos, aos grandes pontos epidérmicos do membro inferior, que aqui eu tenho três. Eu tenho o trocantérico, o fibular superior e o fibular inferior. Qual que vai ser o meu território? Vai ser todo o território do hemicorpo, assim como o plantar anterior, tá? Como é que eu vou saber qual ponto que vai estar disfuncional?
Bom, aqui eu vou ter que fazer. Lembra que a gente falava inter-relação, ponto território? Então eu vou ficar com a minha mão palpatória no território e eu vou estimular um dos pontos. E vou ver aquele que me libera todo o território, tá? Essa linha lateral, ela é importante porque ela que é a constituição postural, que é a capacidade de me empurrar o chão, que é o que a gente viu no teste de cadeia estabilizadora unipodal. Então, se eu estou preenchido, eu consigo empurrar o chão, e isso vai me dar estabilidade. E muitas vezes, quando eu tenho uma teste de cadeia unilateral positivo, que eu não tenho estabilidade, muito provavelmente eu vou ter um desses 3 pontos perturbados, tá? E o ponto de localização, né, vai ser bem no trocânter, um pouco acima do trocânter, tá? E aí nós temos os fibulares, bem acima da cabeça da fíbula ou bem abaixo do maléolo fibular, ok? E nesse ponto lateral, nós temos os pontos posteriores, tá? Então, por exemplo, se me puxou para cima, mas o meu território aqui, ele não está perturbado, e só o território do glúteo, então eu vou ter 2 pontos epidérmicos, que é o superior, que é bem sobre a espinha ilíaca posto-superior, e um outro ponto epidérmico, que é o cluneal inferomedial, tá? Sempre importante frisar que esses pontos, eles são delicados, principalmente o ínfero-medial do cluneal aqui, que ele é um ponto que tem a ver com questões sexuais, de abuso sexual, tá? Seja ele real ou imaginário, tá bom? Num contexto sexual. Então, sempre perguntar para o paciente, posso encostar aqui? Ok? Bom, aqui, agora, se... Deixa eu ver, tá. Agora, se me puxa para cima, então eu bloqueio. E eu aperto a pressão e me puxa os dois lados para cima, isso me direciona, tá, para os grandes pontos epidérmicos do crânio, ok? E aí eu vou ter 3 pontos aqui, né? Então eu vou ter o ponto, são 4 pontos, né? O obelium, que ele é... O obelium, a característica é todo o meu corpo vai estar disfuncional, anterior e posterior. Aqui é onde se encontra o grande ponto, que é a chave geral que a gente fala, tá? E ele está posterior. Então, se eu encontro esse ponto, significa que são aquelas pessoas que normalmente têm um vazio, elas não estão se sentem preenchidas, e muitas vezes não estão preenchidas de amor, por exemplo, ah, de confiança. Então, são aquelas pessoas que se sentem murchas. E por que que todo o território está perturbado? Porque a pele, eu preciso de alguma forma me preencher. E que como ele faz isso, numa tentativa de se achar que está preenchido, toda a minha camada epidérmica ela vai estar enrijecida, em hipertonia. Então, por isso que todo o corpo vai estar bloqueado. Já o bregma, que é o grande ponto anterior do crânio, é apenas a parte anterior que vai estar disfuncional, ou do lambda, que é a parte só posterior, né? E todo o meu lado, eu vou ter esse ponto Eurion, que é o lateral, que está mais ou menos ali na divisão entre o parietal e o temporal. Tá? Então, esses aqui são os grandes pontos do crânio, tá? Lembrando que esse ponto ele tem uma relação com transgeracional. Emoções que eu não tenho, as emoções, principalmente positiva, que vêm dos pais, né? E posteriormente, né? Então, se eu não tenho, por exemplo, o território da cabeça numa com disfunção, né? E todo o meu corpo está perturbado, eu tenho o ponto sacral,
Ou se eu encontro que todo o meu território está perturbado, mas a coxa não, então eu tenho um ponto que é coxígeno, ok? Então aqui é sempre bom a gente fazer esse ponto território para diferenciar qual é o ponto epidérmico, né? Mas, então, eu tenho vários pontos, e cada ponto relacionado, território relacionado a um ponto. Então, por exemplo, um ponto é suboccipital. Então, eu tenho desde o occipito até a parte inferior da prega glútea perturbada. Ponto de T1, eu tenho desde as espinhas ilíacas superiores até nível de T1 perturbado. Então, uma vez que eu encontro uma certa região perturbada e não todo, eu vou correspondente àquele foco. Então, foco torácico, né? Eu tenho mais ou menos o ponto é T8, ou só a parte lombar e glútea. Então, eu tenho da charneira tóraco-lombar, ou só o glúteo. Aqui eu tenho um grande ponto lombar inferior que está mais ou menos relacionado ao sacro. E lateralmente, eu tenho os pontos do pescoço. Assim como a gente viu os pontos do membro inferior, nós temos do tronco e do pescoço. O que diferencia é, se me bloqueou e puxou para cima, eu peço a rotação da cabeça. Se rodou a cabeça e me liberou o movimento do TIM, isso me direciona a questão lateral da cabeça, do crânio e do pescoço, porque eu relaxei o ponto. E aqui eu vou ter vários pontos, cada um relacionado ou a um par craniano e os seus placoides. Então, por exemplo, eu tenho o gânglio ciliar, que está acima do arco zigomático, né? Isso tem relação com a midríase, miose, com o foco visual. Ou mais para baixo, logo no tragus, abaixo oh, do arco zigomático. Eu tenho esfenopalatino, ou pterigoide palatino, né, que tem a ver com esse placóide, que tem a ver com o nervo facial, com o 7. Aí eu tenho o gânglio óptico, logo abaixo, no ramo superior da mandíbula, né, que eu tenho o placóide submandibular, rela- relacionado com o nono par craniano, que é o glossofaríngeo. E aí eu tenho dois pontos, que é o laríngeo superior e inferior, que estão relacionados com os gânglios cervicais superiores e inferiores, que tem a ver com o nervo vago superior. Um logo acima da cartilagem cricoide e outro logo abaixo da cartilagem cricoide, tá? E os pontos e o território é correspondente ao nível aonde se encontra cada ponto, ok? Depois para baixo, eu tenho os pontos costais, tá? Costal médio e costal inferior. Costal médio, mais ou menos na sexta costela, mais ou menos ao nível do mamilo, tá? E o inferior, mais ou menos na oitava costela, tá? Os 3 dedos abaixo aqui, ó, do território do costal médio, ok? E nós temos mais para baixo os pontos epidérmicos ilíacos, que é correspondente sempre ali no território, o meu ponto, tá? Isso aqui é interessante, que ele tem a ver com o lado ao fato de dissociação dos pais, né? Que o território da asa ilíaca tem relação com o núcleo familiar, de um lado ou do outro. Então, aqui a gente tem todos os pontos laterais, são vários os pontos, tá? Então, isso aqui é uma tabelinha para gravar melhor. Agora, voltando aqui, né? Dentro da tração, eu aumento a pressão. Como é que eu posso diferenciar na tração
né, que eu estou sensibilizando a dura mater, se é uma perturbação superior ou inferior. Aí eu utilizo a alavanca da cabeça, né? Se eu faço a tração, me bloqueia e eu estendo a cabeça e me relaxa, isso me leva a disfunções inferiores. Então, perturbação inferior. Agora, se eu faço a flexão da cabeça e mantém perturbado, isso me leva a pensar no numa perturbação da dura mater, mas no neuromeníngeo superior, que isso vai me direcionar para as disfunções cefálicas relacionadas à dura mater, que como quem já fez a PNS, viu lá no primeiro e segundo ano, relacionado ao trigêmeo, porque é o trigêmeo que vai inervar as membranas intracranianas. E uma vez que me direcionou para a linha superior, eu posso realizar mais 3 alavancas para saber aonde exatamente está a perturbação no meu crânio. Então, se eu faço uma projeção anterior da língua, isso me leva a pensar numa perturbação, então, a nível cervical. Porque a língua, ela origina do somitus posterior. Então, a língua ela tem a ver com a questão da parte cervical. Eu vou lá para trás, tá? Se eu abro a boca e me relaxa, isso eu estou na foice do cerebelo, que é relacionado ao 5-3, ao terceiro ramo do trigêmeo. E se eu aperto a, os dentes e restauro o movimento, isso eu estou sobre o 5-1, que é na foice do cérebro. Tá? Então, isso é uma forma de eu diferenciar qual ponto eu vou estimular. Então, aqui nós temos um quadro. Então, por exemplo, se eu apertei os dentes e me relaxa, tá? Eu vou estar sobre o grande ponto de 5-1, que ele está bem abaixo do nariz, que na verdade, alguns estudos anatômicos mostram que é o 5-0. Ele está bem aqui, tá? E o meu território é toda a foice do cérebro. Tá? Então, eu vou ver se vai ter um movimento de deslizamento, bem como de insuflação. Mas mais de deslizamento, porque eu estou sobre o neuromeníngeo. Tá? Então, eu tenho o ponto que é bem abaixo do nariz. Tá? Como mostrado aqui. Se eu abro a boca e me relaxa, então eu vou estar sobre a foice do cerebelo, que é bem atrás do occipital. Ok? E o meu ponto de estimulação vai ser logo em cima do mento, que é onde foi visto em alguns estudos neuroanatômicos de uma grande convergência do terceiro ramo do trigêmeo bilateral, onde eles se encontram. Então, aqui eu consigo estimular a minha foice do cerebelo, ok? Agora, eu tenho o ponto lateral que, se eu aperto e me restaura apenas um lado, aqui eu também consigo ver na pegada craniana. Então, se eu aperto e me restaura um lado, eu estou sobre a tenda do cerebelo, tá? E o ponto vai ser na junção entre o parietal e o temporal. Então, aqui a gente tem um quadrinho, né, para ficar gravado aí e mais fácil de memorizar. E aqui, vocês têm alguma dúvida até aqui? Não? Pessoal que estava no curso sem dúvidas, pode seguir, Dor. Então, tá bom. Então, para finalizar, só para poder recapitular, né, que é uma revisão, a última parte
são as fobias, tá? E aqui nas fobias eu vou pedir para o Carlão falar um pouco. Pode ser, Carlão? Pode. Acho que seria legal. Quem que falou das fobias? Foi a Elaine? Elaine. Elaine, tá por aí? E aí, Elaine? Assim, Você quer comentar um Falar um pouquinho pra gente da pouquinho. sua experiência? deixa ele comentar, depois eu acrescento, né, mulher? Vai que eu falo besteira. Não, Não pode tem falar, porque é besteira. interessante. Não tem besteira. Eu fui associando, começo pelo TIM, e aí peço para a pessoa visualizar a imagem daquilo que gera o grande medo, né? E aí eu pergunto para ela aonde ela está sentindo algo e já vou procurando, sentindo pelo TIM. E geralmente bate. E aí depois eu corrijo de acordo com a área, né? Então, se o TIM vai para baixo, aí eu vou nos pontos plantares, se o TIM vai para cima, aí eu vou procurando, faço toda a coisa. E aí eu volto, falo para ela imaginar de novo a cena e vai amenizando. Até chegar uma hora que ela fala assim: não sinto mais nada em relação a isso. E aí o que eu acrescentei, que foi da minha cabeça, que foi depois pedir para ela visualizar o contrário daquilo. Que lembra que ele fala para você buscar uma memória difícil e tal. Aí eu falo para ela imaginar o contrário daquilo. Então vamos supor, ela tem medo de água. Ela imagina na situação de medo, ela se afogando ou uma filha se afogando, todas as situações que geraram medo nela. Aí foi. Aí depois eu peço para ela fechar os olhos e falo para ela: agora imagina você numa água linda, cristalina, onde você vai indo, vai entrando aos poucos, e qual é a sensação que você tem? Vou buscando essas sensações, e às vezes até sugiro um pouco, dou um pouquinho de hipnose ali, um pouquinho de PNL, e foi maravilhoso os resultados. Eu associei tudo um pouco, foi bem Não, interessante. perfeito. Acho que a associação que é legal, né? E você transforma uma fobia em algo realmente que é bom, em algo realmente que é prazeroso. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Eu acho legal que dá para a gente trabalhar dentro das fobias algo que é muito progressivo. Vou pegar o exemplo seu de água. Ah, eu tenho pavor de ver piscina. Então tá. Vamos começar você vendo uma piscina, você se aproximando dela, você tocando. Isso são exemplos, né? E a cada etapa que você avança, por exemplo, você consegue tocar na água agora? Ah, eu consigo, mas isso ainda me gera sensações desagradáveis. E aí a gente vai trabalhando isso progressivamente. Ah, agora coloca o seu braço inteiro, agora coloca uma perna, agora senta, né, de forma progressiva. E cada progressão dessa, ou cada etapa dessa, a pessoa tem sensações desagradáveis. Isso é um outro ponto que eu queria pegar muito, que eu falo muito eu explico muito dessa forma para meus pacientes, né? Quando a gente fala de fobias, às vezes tem pessoas que chegam que falam assim: "Ah, eu tenho medo de água, mas eu nem sei por quê. Nunca me afoguei, nunca tive nada, nunca tive tanto contato, nunca vi ninguém se afogando e tal". E nem a pessoa sabe, mas o corpo dela informa muito, né? E eu costumo explicar para meus pacientes, eu falo assim, que o nosso cérebro é muito genérico, igual o Rodolfo deu exemplo. Ah, eu tenho um ponto aqui de perda, seu cérebro não sabe que você perde. Se você perdeu um ente querido, se você perdeu um bem material, se você perdeu um emprego, um projeto, qualquer outra coisa, seu cérebro vai entender isso como uma perda. Agora, o nosso corpo não. E eu falo que o corpo está gravado ou está guardado no nosso inconsciente. E esse inconsciente, a pessoa só lembrar ou ela se colocar numa situação, o corpo já vai gerar sintoma. E a gente amenizar isso, não sei se você teve, Elaine, mas eu tenho pacientes que no final, assim, quando não encontro mais pontos, ela não sente mais nada, ela fala assim, eu não consigo nem me colocar na situação mais, né? Porque eu não trabalho só com fobias, isso eu acho muito interessante. Mas, eu tenho ansiedade em tal situação. Coloca a pessoa na situação.
Já atendi um caso que foi bem interessante, que foi de um amigo meu que ele tinha uma alergia. E ele não identificou o que que era, mas a alergia dele dava principalmente na mão, onde ele ficou com muito medo, porque ele não conseguia fechar a mão direito. E eu trabalhei isso com ele e foi bem interessante os resultados. Ele estava tomando 6 antialérgicos por dia. Acho que foi passando um mês depois, ele já estava um a cada 2 dias, mais ou menos. Então ele diminuiu muito. Liga o seu microfone, Elaine. Fiquei curiosa, no caso dessa alergia, como é que você foi buscando Na verdade, o que que eu fiz? Como ele ia ficar, ele não tá morando aqui no Brasil, e como ele ia ficar pouco tempo, eu fui perguntando para ele se ele já tinha algum processo alérgico, ele falou que não. Fui perguntando na questão de estresse, da questão como é que fala? Do que desencadeou isso, e ele não conseguiu me trazer nada. Mas ele deu ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, por isso que eu resolvi trabalhar ele com fobia. Ele falou, Carlos, só de pensar em ter de novo, eu já fico, já me gera coisas ruins. E aí eu falei assim, opa, então ele me deu uma porta aqui, vamos tentar entrar por ela. E aí foi quando eu peguei, falei assim, como que foi a sua última crise? Ele falou assim, foi ano passado. Ah, tá. E só de você lembrar dessa crise foi muito ruim? Foi. Foi a pior que eu tive. E só de eu lembrar dela até hoje eu fico com receio, com medo de ter. Então vamos pegar esse ponto, né? Então, claro que se a gente consegue trabalhar a raiz do problema, seria muito melhor. Mas como ele não tinha, eu peguei esse gancho que ele me deu e fui trabalhando. Assim como nas fotos que tá aí no slide, a gente pode trabalhar medo de altura, né? Fobia de água que você falou, mas de aranha, mas pode ser qualquer tipo de inseto, de animal, de dirigir. Existem vários tipos de fobias que a gente pode trabalhar, Eu tive uma que mas foi eu muito falo que pode ir interessante, até além. que foi parecido com isso aí. É uma colega também de trabalho, ela é osteopata, e ela está numa fase da vida que os filhos já estão morando fora, o marido é médico, então ela está ficando muito sozinha em casa. E é só dar de noite, ela tem crises de tosse. E tosse, 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 tosse. E aí não para de dia normal e da noite tosse, tosse, tosse. Aí eu falei, quando seu marido dorme com você, você tem as crises? Não. Eu falei, então é medo de ficar sozinha à noite. Uhum. Aí a gente foi para esse medo. Aí ela percebeu o quanto que ela fica inquieta quando fica sozinha em casa à noite. Aí a gente trabalhou isso. Ah, legal. Com a técnica da fobia, foi bem legal, bem legal. Sim, eu falo que tudo que pode gerar desconforto, algo desagradável no corpo, a gente pode trabalhar dessa forma, né? Só aí vai respeitando, né, o limite do seu paciente, claro, mas eu acho muito interessante. Eu acho que dá para aplicar em várias coisas. Já apliquei até em dores que a pessoa não conseguia tocar, sabe, que tava com alodinia. Isso também deu um resultado bom. Então vai além das fobias aí, só isso que eu queria deixar aberto para vocês, mas parabéns pelos seus relatos aí, pelos seus resultados. Não sei se mais alguém trabalhou com fobia, alguém que fez. Rodolfo, diga aí. Você Não, pode falar só só um pouquinho. um. Não, só, Cadeira. só rapidinho, só rapidinho. Não, a questão da fobia é interessante a gente entender o porquê que ela tem a fobia pelo seguinte, por exemplo, eu tenho fobia de cachorro, não posso ver cachorro. Aí você trata, aí o cara vê um cachorro, vai passar a mão no cachorro, o pitbull come a mão do cara. Tirou todo o medo. Então a gente, né? Ou, por exemplo, tenho medo de água, a pessoa não sabe nadar. Se tirou a fobia, o cara, agora eu vou pular na água e se afoga. Então, entender o contexto da fobia, mas também saber até que ponto deixar ele ciente do que, ó, tudo bem, você tem medo de altura, só que é perigoso. Perfeito, perfeito. Bom você ter lembrado isso, que é uma coisa que o Felipe fala muito, e eu acho que é extremamente importante, né? Que às vezes entender essa fobia, mas entender também que ela pode ser uma proteção, né? Então ela serve para proteger esse paciente, né? O Felipe usa muito esse exemplo. Ah, um paciente vem com fobia de altura.
Você tira a altura, ele pula do pré, né? Claro que não é assim tão simples, mas entender que isso também pode ser uma proteção e entender o porquê que ele quer tirar aquilo e se realmente isso vai fazer com que a vida dele melhore. Que eu acho que esse é o trabalho principal. E alguém mais? Quem que fez? Mayumi Assinaram? quer comentar alguma A coisa? O Mayumi. Gregório também, eu vi que entrou aí, que estava no curso. Isso. Uma pessoa que eu fiz esse daí de fobias, ela tem medo de escuro, mas é porque ela sente os espíritos tal, e ela começou a se trabalhar num centro agora, mas ela desde criança ela tem contatos espirituais, então ela não consegue dormir no escuro. E aí ela tá com desequilíbrio hormonal muito grande, tá engordando, vários fatores assim. Então, aí eu falei assim, então vamos trabalhar a fobia para ver se você consegue dormir no escuro. Ela dorme com a TV ligada sem volume. Imagina os estímulos, né, da TV. E aí a gente fez, melhorou, mas ela fala que ainda não consegue desligar. Assim, ela falou assim, "Ai, agora ela deixa uma lâmpada vermelha, mas pelo menos ela trocou a TV. E aí eu pedi para ela trocar por uma lâmpada vermelha, mas ela falou que não consegue porque ela sente que tem alguém sentado na cama dela. Entendi. Aí é importante trabalhar essas mudanças que você fez da luz, né? Mudar alguns padrões que eu acho que são importantes e trabalhar as percepções dela mesmo. Você pode, às vezes, trabalhar algo especificamente relacionado a isso. A hora que você for deitar, finge que você vai deitar agora. Você entende? E aí vamos ver se você consegue, se você tem essa sensação de que tem alguém e você trabalhar em cima disso. E aí aos poucos, pô, hoje eu acho que é legal, eu consegui, eu vou tentar dormir sem nada. Amanhã eu vou ter medo, então liga de novo. No outro dia eu vou conseguir, aí vai se passando os dias, acho que isso pode ser algo que possa ajudar muito. Você tem mais slide, Rodolfo? Não? Então tira a dela pra gente ver todo mundo. Não sei se o Gregory tá aí também, não sei se ele tá, só deixou ligado. Parar o compartilhamento aqui, né? Isso. Que aí se alguém tiver mais alguma dúvida, alguém tiver alguma questão para colocar, aí, o Gregory tá aí, ó. Tem É pra você alguma. ficar grandão e todo mundo te ver, né? É, Posso falar? Alguma? claro. Então, essa parte de fobias eu tenho trabalhado bastante, eu abordo junto com outros métodos, mas me deu uma luz bem, me deu um caminho bem bom assim com essa parte aí que o Villeneuve trabalha. E é basicamente isso que a colega comentou, assim, eu sigo essa linha de principalmente e ajudando o paciente, conduzindo ele a se perceber junto com a imagem, as sensações no corpo e, né, o que que ele, por exemplo, muitas vezes ele vai para essa imagem e ele começa, e aí eu começo a instigar nele a se perceber, o que que tu tá percebendo de sensação? Tô sentindo um aperto no peito, um nó na garganta. Tem alguma emoção junto? Eu estou sentindo medo, estou sentindo um pavor, estou sentindo uma raiva. E Uhum. junto nisso eu vou buscando, fazendo o trabalho, buscando alguns pontos e trabalhando ao mesmo tempo, né? E isso, além da gente impactar ali e trabalhar, dar o estímulo nos pontos, também traz uma ferramenta importante para o paciente usar isso a partir de então em casa ou em algumas situações que ele venha a sentir novamente algum tipo de crise. Mas o interessante é que quando ele começa a aplicar isso, as sensações vão diminuindo, a intensidade dos medos eles vão diminuindo
e ele vai reagindo bem melhor. E a intensidade ao longo do tempo das situações, elas vão ficando cada vez menor, até que ele consegue dominar todos esses padrões que ele sente. Até tem um livro que é interessantíssimo, do David Hawkins, que eu tiro muitas coisas dali também para aplicar para mim e ajudar os pacientes. O David Hawkins é aquele que fala sobre a escala da consciência. E tem um livro dele, o primeiro livro dele é Poder versus Força, mas tem o segundo livro que é traduzido em português, que é Deixar Ir. E ali ele fala muito sobre essa questão da gente se perceber, perceber o corpo, as sensações, as emoções e as imagens ou pensamentos que estão por trás. Então a gente consegue trabalhar nos três níveis ali do corpo físico, com as sensações, do corpo emocional, que aí entra as emoções, e o corpo mental, que aí ele fala sobre os pensamentos e as imagens. E quando a gente consegue fazer isso, como a gente trabalha a partir do corpo, a gente consegue fazer essa escadinha. E quando o paciente chega lá no corpo mental e, né, com qual é a imagem que tu está vendo? E quando tu começa a pedir para ele detalhes dessa imagem, ele começa a conscientizar isso num nível acima ainda desses três níveis, então ele transcende essa fobia. E o nosso estímulo no corpo potencializa ainda mais isso. Então é muito legal essa abordagem e estou tendo bastante resultado assim. Até essa semana eu atendi um menino de 7 anos que ele teve alguns ataques de raiva no futebol e na escola. Já foi a segunda consulta e a mãe dele disse que, nossa, teve uma mudança drástica. E as crianças conseguem fazer isso de uma forma bem mais leve do que um adulto, sem a resistência que a gente tem. E eu trabalhei isso com ele, ele se colocou na cena lá, ele se viu jogando no momento que ele tomou o gol e reclamaram dele, e aí ele teve esse ataque de raiva. E aí ele diz que ele já teve alguns jogos depois dessa primeira sessão, e ontem eu atendi ele, e a mãe disse que ele mudou muito, então foi um resultado muito interessante. E aí, claro, ele tem algumas experiências antes, que ele é uma criança que foi adotada, então, e ele sabe disso. Então, às vezes, essa raiva também pode ser essa emoção suprimida de outras situações, talvez de gestação, né, e tudo mais, Sim, que as situações do dia a dia só serviram para ele botar para fora aquilo que ele já tinha dentro dele, né? Então, é basicamente essa experiência e essa abordagem que eu não conhecia do Villeneuve, né, que eu aprendi agora aí no último curso, me ajudou muito a integrar com as outras coisas que eu já fazia. Gregory, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou desse menino adotado, você encontrou nele aquele ponto do vazio que o Rodolfo comentou no topo do crânio? Trabalhei, aham, e, e foi bem interessante, assim, que quando eu cheguei ali nesse ponto, o corpo dele reagiu bastante, assim. Começou a se torcer na maca, começou a dar uns espasmos, liberar bastante coisa. E aí atingiu um pico e depois o corpo fez mais um relaxamento mais profundo, assim. Legal, Mais obrigado. ou menos isso. Tá Eu bom, fiquei obrigado. pensando aqui se seria um padrão comum de encontrar nos adotados, né? comum, viu, Sim, Cris? Os FIVs. ele tinha alguns outros pontos também, de trigêmeo, que ele tem um probleminha num olho, que ele tinha dificuldade em um só dos olhos.
dos olhos de foco, assim, aí ele usou um tampãozinho e agora já estava melhor, estava recuperando. Tudo, tudo meio, né, essa parte do crânio que foi bem interessante nele, tá bom? Bom, legal. Obrigado pela Tá bem, legal. oportunidade aí. Obrigado você. Alguém mais? Pessoal que Alguma? não estava presente na sala, na aula, também, se quiserem perguntar alguma coisa, né? Eu sei que temos aqui alguns colegas que também fizeram a PNS, mas não estiveram presentes no curso de neuroestimulação propriamente dito. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá, gente? A gente está aqui para trocar. Eu acho que é uma oportunidade aí de fortalecer a comunidade da PNS. Ninguém? Bom, gente, então, acho que se Povo já tímido. acabaram as dúvidas, o Eu objetivo era esse, esclarecer posso as falar? dúvidas. Pode, Claro. claro. Ó, bom, para mim tudo boa noite, né? Eu quero agradecer aí o Christian. Eu vi na página do Rodolfo que ele ia dar essa aula hoje. Eu vou estar fazendo o curso agora em novembro. Eu entrei um pouquinho atrasada, mas esse pouco que eu entrei, foi uns 6 minutos, e vendo vocês falarem, eu acho que eu fiz a escolha certa de fazer o curso. Achei muito interessante o que vocês falaram, achei incrível. Não imaginava que o curso tinha essa dimensão, sabe? Tem amigos meus que fizeram e falaram: você tem que estar nesse curso, é excelente, você vai aprender coisas incríveis assim. Então, achei bem legal, bem interessante, bem diferente. E eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Mas em novembro, então, para mim, tudo é novo hoje, em novembro que eu vou estar fazendo o curso. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ter ouvido vocês, os colegas que estão trabalhando, o professor também, vocês aí. Gostei bastante. Obrigada, viu? Legal, Simone. E você pode ter certeza que um dos grandes diferenciais até do sucesso dessa turma que aconteceu foram a presença dos dois aí, do Carlos e do Rodolfo, que eu falo que eles tornaram aquilo que era um pouco complexo simples com as explicações deles, né? Porque os franceses têm uma didática e depois eles vinham traduzindo aquilo literalmente para o dia a dia, para a parte clínica, como a gente interpretava os testes e como depois aplicar isso de uma forma mais eficaz até na parte clínica, né? E hoje, gentilmente também, eles se ofereceram para fazer essa revisão. Nós fizemos o curso em julho, né? Então, para também tirar eventuais dúvidas que os alunos tivessem no dia a dia, né? Que eu sei que a gente fala, depois a gente estuda e vai sendo atropelado o processo, mas a gente quer realmente que a PNS e todos os cursos derivados deles sejam um sucesso de novo aí no Brasil, né? Isso aí, Cris. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Bom, Rodolfo. Carlão, Rodolfo, muito obrigado. Ninguém mais tem nenhuma pergunta. Então, eu deixo aqui à disposição de vocês. Para os colegas que vão fazer agora em novembro a atualização, nivelamento, né? Sinara vai estar lá, Elaine vai estar lá. Quem mais? Mayumi também vai? Beleza. Não sei se tem mais alguém que fez a inscrição. Se eu esqueci o nome, me perdoa. E também para os colegas que quiserem participar também aí do curso de neuroestimulação manual epidérmica, que acontecerá do dia 20 a 23 de novembro, tá? Então sejam bem-vindos. E os colegas da atualização, de 24 a 27 de novembro em São Paulo. Então, serão aí 8 dias de muita PNS no Brasil. E depois, de 2025, começaremos aí com a programação segundo ano de PNS e, se Deus quiser, outros cursos também. Joia? Você vai Diga, Elaine. disponibilizar essa aula para gente? A gravação dessa aula? Vocês permitem, meninos? Sim, Então, sim, sim. Tranquilo. então tá bom. Se eles autorizaram, depois eu compartilho com vocês a gravação. Certo, gente? Então, mais uma vez, obrigado, Carlos, Rodolfo, obrigado a Obrigado, vocês hein? pela Obrigado. presença e Obrigado a até uma todos. próxima Obrigado, Cris. oportunidade. Muito obrigada, Boa gente. noite. Obrigadão. Boa noite.